Voltamos com o seu programa, a nossa escola dominical, estudando o livro de João, o Evangelho do Filho de Deus. Hoje estou aqui com já meu parceiro de transmissão, pastor Alessandro Miranda. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço de ter o privilégio de estar aqui, na paz santa do Senhor. E como está sendo na sua igreja, na sua casa, no seu culto doméstico, nas reuniões de ministério, a receptividade a este livro, o Evangelho de João, do nosso estudo dominical? Surpreendente, né? O Evangelho de João surpreendente, primeiro por ser a palavra de Deus, dois, pela escolha brilhante do nosso currículo de escola dominical, o PEC, nosso programa de educação cristã continuada, de colocar sintetizado numa revista para nós estudarmos. Você, como cristão, acredito que lê, ou pelo menos deve ler, o Evangelho de João, a base das informações da salvação do Evangelho de Cristo. Mas ao estudar, tem sido surpreendente. Escola dominical, as células estão com um esboço muito poderoso para falar de salvação, para falar dos milagres de Jesus. E a família também aprende muito mais. Então a gente tem os três níveis: igreja, célula com a evangelização e o seio, podemos dizer assim, de toda a humanidade, que é a família. O senhor, você é membro da equipe editorial do programa de Educação Cristã Continuada, é nosso roteirista do material de células missionárias, escreve, produz. E agora, estudando aqui com a gente na igreja, tem novidade? Dá para sentir uma emoção nova? Ou chega uma hora que enjoa do livro, alguma coisa assim? Dá sim. Eu me lembro quando eu era criança. Isso aí é bastante tempo, né? Já estou careca. Na igreja, os pregadores diziam assim, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Talvez eu não tinha naquele momento a compreensão exata do que eles queriam dizer, mas hoje eu tenho, porque, primeiro, de forma lógica, li seguidas vezes o Evangelho de João. 2, quando eu recebo o material da revista e vou ler e estudar de novo para escrever o material para as células, eu aprendo coisas que eu havia passado e disse assim, meu Deus, eu li esse versículo. Eu não havia conseguido perceber essa grande lição que tem nesse versículo. E quando eu vou para dentro da célula, que eu pego o roteiro, ou para a aula da escola dominical, que pega a revista, e aí eu vou ler outra vez para ministrar, acaba ali você sendo surpreendido com o Espírito Santo colocando mais uma novidade. Que maravilha! Vamos usar a nossa lição? Bora lá. O primeiro tópico é o pão da vida. Não sei se você, como eu, é admirador desta iguaria mundial, o delicioso pão. Pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, é bíblico, então pão tem que ter. O glúten que nos perdoe, a gente dá uma driblada nos glútens da vida, mas o pão é muito significante e a gente tem três tópicos, né? A comida e verdade, o discurso do pão e as reações ao discurso. Isso aqui é aquele cenário onde Jesus multiplica os pães, ele já opera um milagre, a multidão come pão e peixe a se fartar, sobra 12 cestos desses alimentos para comprovar que todos foram bem alimentados. Depois Jesus se compara ao pão, porque tem todo aquele ambiente que Jesus sai para orar, depois anda sobre o mar, alcança os discípulos no meio do mar, e quando ele encontra de novo com a multidão está atrás de uma ceia, atrás de um lanchinho. E Jesus confronta eles e fala, olha, vocês estão aqui não porque viram sinais, não porque creram em mim, vocês querem pão. E eles falam, o pai, Moisés nos deu pão no deserto. E o que tu vais fazer? Qual sinal tu vai nos dar? E Jesus solta esse princípio bíblico, que é que eu sou o pão da vida, quem comer deste pão nunca mais terá fome. Que verdade está por trás dessa afirmação de Jesus? Eu acho muito interessante que, primeiro fazendo uma ressalva aqui, Jesus nunca, que às vezes as pessoas desequilibram esse ponto, ele não impediu de que o pão físico, o pão material fosse, primeiro, passasse pelo processo do milagre, 2, alimentasse. Então ele dá literalmente uma bênção material. Aí aqui a gente já tem a comprovação que a bênção material, ela é de Deus, ela existe, que é para que alguém não ache que a gente está pregando contra a bênção material. Deus não é um Deus de miséria, ele não vai nos submeter à miséria súbita, né? A miséria proposital. Ele
propõe uma vida de sacrifício, de prioridades. Ele estabelece prioridades. Exatamente. Mas ele não abre garante mão, o sustento. O sustento, o pão material. Então, assim, está dentro da lição, está dentro do texto. O pão material, ele é de Deus, ele é bênção. O Senhor Jesus é provedor disso. Mas Jesus vai e os questiona, e que isso tem muito a ver com o nosso tempo hoje, mas já tinha lá na época que ele veio implantar a igreja, quando ele diz, olha, vocês agora estão andando atrás de mim por conta do pão material, por conta do milagre que eu fiz. Então Jesus coloca em xeque o que move o coração da pessoa. Por que ela estava procurando Jesus? E ao mesmo tempo ele deixa claro que ele, como Cristo, não aprova e ainda se entristece pelo fato de que, ao avaliar o coração das pessoas, ele descobre que elas queriam o milagre, mas não estavam muito afim de Jesus. De compromisso. Compromisso com ele, com a salvação. O detalhe é que esta lição é um pouco mais extensa, você vai poder ler o capítulo 6, o 7 e até parte do capítulo 8 com a sua classe. E um dos eventos que decorreu deste discurso de Jesus se posicionar como o pão da vida, com a necessidade de ser reconhecido como Deus e ali conhecendo o coração de quem eles ouvia, foi o discurso duro de Jesus. Jesus falou sobre o que seria ser pão, do que seria participar da sua carne, do que seria participar das suas dores e que ele iria ressuscitar nos últimos dias, aquele que crescem, e que a expectativa nossa hoje é, uau, que discurso poderoso, hoje nós entendemos, mas aqueles, inclusive, discípulos que o seguiam, quando ouviram sobre isso, simplesmente abandonaram Jesus. Foi a reação ao discurso pesado de Jesus. Quantas vezes, pastor? Será que talvez a célula não seja o lugar mais comum da gente ter um discurso mais pesado, mas dos nossos púlpitos Deus nos leva a confrontar a realidade e acontece isso. A gente reúne discípulos, amigos, mas na hora que a gente se posiciona, que a gente marca território em algum assunto verdadeiro, uma doutrina, muitos pegam o seu banquinho e saem de mansinho. Né? Não é verdade? E tem um detalhe, talvez as pessoas estejam ouvindo você na aula e possam pensar assim, ou quem está nos assistindo agora, possa pensar assim, mas eu nunca, jamais, hipótese alguma, abrir minha boca e vou dizer, eu não quero mais estar com Jesus. É verdade, talvez hoje não se ouça isso, mas você toma as mesmas atitudes com outras atitudes. Você não fala, mas você tem reações. E aí qual é a realidade da humanidade hoje? O nosso tempo hoje. As pessoas, quando se deparam com a palavra de Jesus, cobrando um compromisso de vida maior com ele e de aplicação na própria igreja, no reino, elas tiram a bronca. Meu trabalho, minha escala de serviço, eu entrei agora na faculdade, estou me preparando para o TCC, ainda estou me adaptando, meu marido doente, meu filho precisa de mim, tô assim. E aí eles vão dizendo, então conta comigo só para ir num culto de domingo à noite, levantar a mão, dar um glorinha a Jesus e ir para casa, porque a minha vida aqui na terra tem muita coisa para fazer e eu não tenho tempo para seguir as coisas que Jesus me pede. É uma forma de dizer, Jesus, estou fora dos teus discípulos. A contramão disso é quem surpreende Jesus. Quando todos foram embora, sobrou os 12. E Jesus, vamos dizer, no auge da sua segurança, sabendo quem ele era, não estando ali para cativar, não sendo populista, ali para ser verdadeiro, ele sabendo que ele era o pão descido de Deus, ele fala, e vocês, dos 12, que estão aqui assustados também, não vão embora? Podem ir. Jesus teria poder de juntar outros 12, outra multidão, porque ele era a verdade, ele é a verdade. Então, o Espírito toma Pedro, e Pedro diz a célebre frase, né? Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Então, isso está ali, após o abandono, Deus permite que alguém seja fiel no meio da multidão, remando contra a maré, pastor. É exatamente isso. É possível hoje nós sermos como Pedro, e remar contra a correnteza, e quando a multidão renega Jesus, seus princípios, a sua proposta, é possível abraçar Jesus e dizer, do teu lado eu não saio, eu vou resistir ao mundo, às tentações, à minha lógica, eu vou seguir Jesus. É possível? Não só é possível, como a gente tem na igreja, em todos os lugares do mundo, sempre um exército de pessoas que
o que pese a vida ser, claro, cheia de compromissos, difícil de se cumprir, difícil de se viver, mas eles literalmente devotam o melhor da sua vida pelo trabalho no reino. Você tem aí uma grande onda acontecendo no Brasil, um grande movimento, usando o nome típico da nossa época, que é o voluntariado na igreja. Você tem aqui, por exemplo, em Belém se usa muito a questão de estamos juntos no reino. Sempre. Esse estamos juntos no reino não é só pelo fato de dizer vamos juntos ao culto na igreja. Estamos juntos no reino é o que Jesus disse. É como se ele dissesse, vocês não querem ir embora? Porque eu estou precisando de trabalhadores. E Jesus diz, rogai ao Senhor da seara. Ele pede oração, me ajudem a orar, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus espera que nós tenhamos essa atitude de nos dispor ao reino, independente de vida profissional, de compromisso estudantil, qualquer coisa do gênero e até familiar, porque às vezes tem gente tirando a bronca, dizendo que é por conta da família, mas ele está só dormindo em casa e não tem nada de família, é simplesmente porque não consegue configurar essa ideia de como seria ser discípulo de Jesus. Então, querido, ser discípulo de Jesus é experimentar do pão da vida. Jesus é esse pão da vida e o desafio de provar desse pão é não andar com o mundo, é andar como Pedro andou naquele episódio de reconhecer e ser revelado pelo Espírito. A minha oração é que hoje você também seja revelado a respeito de quem é Jesus e de que ele veio do céu para te alimentar, para suprir as suas necessidades e para lhe revelar a vida eterna. Deus te abençoe. Nós voltamos já com mais um bloco para falar sobre água da vida e luz do mundo.